Aí, bem, mentoria, e hoje conosco o pastor e professor Elias Dantas. Elias Dantas é pastor presbiteriano, é professor do Seminário Presbiteriano do Sul por 13 anos. Trabalhou lá. Eu fui, né? Tem algumas pessoas. Foi professor, né? Diretor associado da King University, Tennessee, lá no Tennessee, né? E diretor executivo para relacionamentos internacionais. Foi o criador de doutorado aqui em New York. Nyack College, New York. Nyack College, em Nova York, fundador, coordenador internacional do Global Kingdom e escritor de 15 livros em português, inglês e italiano. Essa do italiano eu não sabia não, cara. Rapaz. Foi lançado agora, rapaz. Está saindo um dos livros lançados aí, chama As Ciladas da Liderança. E está saindo que outro legal. agora. Tá saindo Elias, formador de líderes, um cara que tem capacitado líderes ao redor do mundo, e Deus tem dado para ele uma graça especial, um sorriso farto, uma palavra fácil para entrar em muitos lugares e alcançar muitos líderes, juntar líderes, né? Eu vejo Elias como um agregador, né? Alguém que consegue atrair líderes, e aqui ele aceitou participar conosco aqui da mentoria, desse projeto, que já tem aí, vai completar 4 meses. Então, é aquele negócio, esse projeto aqui parece que é um projeto assim, parecido com a vida cristã. Você tem que perseverar até o fim, né? Aqueles que ficarem até o fim serão salvos. E muita gente aí está entrando e vocês são muito bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui. Essa mentoria, Elias, tem a parceria com a editora Garimpo. A editora Garimpo, você recebeu, Elias, o brinde da editora Garimpo? Recebi não, mas vou garimpar. Não recebeu, cara? Não. Eu vou ver, viu? Porque todos receberam. Estranho, todos os preletores receberam. Não tem. Mas eu vou procurar ver. É melhor dar do que receber. Não, eu sei, mas eu vou procurar ver. E Faculdade Unida, com o seu certificado. Então, gente, sem mais churumelas, nós vamos começar. Já estamos aí no nosso horário, 9h10. Estamos no nosso horário. Eu vou pedir para Karine, hoje, Karine, será que dá para você orar, Karine? Eu quero uma voz feminina aqui orando. Cadê a Karine? Karine, apareça. A Karine parece que sumiu. Penso que a Karine não está ainda na reunião. Ô, Eliel, ela entrou e saiu. Então, vamos ver se ela volta. Joelba. Tem uma irmã aí por nome Joelba. No final. A Karine está de volta. Mas, Eliel, faz uma oração. Início. Aí, a Karine está chegando. Mas vamos lá, Eliel. Senhor, obrigado mais uma vez por esta bênção de podermos estar aqui. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor fez este dia e por isso nós sabemos que o Senhor tem algo para os nossos corações. Assim como o Senhor já tem feito no passado, eu sei que o Senhor fará hoje, usando a vida deste meu amigo, que já o conheço há tantos anos,
para ministrar ao nosso coração. Ó Deus, continue abençoando a vida do teu servo, pastor Elias, e dando a ele sabedoria, graça, e que essa ministração de hoje, Senhor, realmente venha trazer crescimento para as nossas vidas e que possamos, ó Deus, cumprir com isso melhor os teus propósitos. Oramos assim mais uma vez com gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Galera, pedindo aí aos microfones, né? Pedindo para vocês aí desligarem os seus microfones. E o Elias agora está com a palavra. O Elias hoje vai ministrar sobre uma temática importantíssima, a realidade da igreja local em tempos de crise. Então, é uma oportunidade preciosa. Muito bem-vindo mais uma vez, Elias. Muito obrigado pela sua disposição e disponibilidade em estar conosco, em nos dirigir a palavra agora nesse momento. A palavra é sua, Elias. Fique à vontade. Muito obrigado. E saudamos a todos os participantes desta live. Que alegria. É um prazer. Estou falando aqui a partir de Virgínia, onde a temperatura está 4 abaixo de zero. Então, estou aqui agasalhado. Porque o inverno e a neve não pode ter sido criação divina, porque Adão andava nu. Então, é obra do pecado, viu? Porque é uma coisa ruim. É o frio, viu? É uma dureza, viu? Mas uma alegria poder estar com vocês para a gente tratar sobre esse tema da crise e como a igreja mantém a sua vitalidade nos períodos de dificuldade. Porque crise, ela é uma conceituação dinâmica, ela tem muitas faces. Existem as crises que os outros criam para nós, o contexto cria para nós, o contexto, que eu digo, o contexto, o meio ambiente, as pragas como a que estamos vivendo agora. Existem as crises que a gente cria para a gente mesmo, que nós somos pessoas muito enroladas, muito complicadas, e nós criamos crises para a gente. Existem as crises que a vida cria para a gente. Vai ficando velho, dobra o cabo da boa esperança, sua conversa muda de visões para sonhos. Os velhos terão um sonho, porque você já está chegando naquela hora que você só fica pensando no céu. E as nossas conversas são câncer, são Alzheimer, o grupo de amigos diminui, porque você constrói as suas amizades até os 40, 50 anos, é o máximo, pois elas começam a diminuir pela morte. Aí são crises que afetam muitas áreas, são crises que o diabo cria sobre nós para infernizar a vida da igreja e as nossas vidas, e as crises que Deus permite que a igreja passe, que a gente passe para a gente tornar mais amadurecido. Nem toda crise é ruim. As crises, em geral, permitem à igreja relembrar de coisas que ela vai esquecendo no decorrer dos anos. Toda crise, a gente descobre verdades, como vamos ver daqui a pouco, que a gente havia esquecido e que já estavam tão claras na Bíblia há muitos anos, há milhares de anos. Então, é um tema muito interessante. E esse tema da crise liga-se, eu quero abordá-lo sobre 2 aspectos. Um, a teologia do sofrimento, e outro, as redescobertas da crise, no meio da crise, que é o que estamos vivendo agora, que é a segunda parte da minha abordagem. Mas, quando falamos em crise, fruto do sofrimento, a igreja nunca viu a crise, resultado do sofrimento, do martírio, que afeta 100 mil cristãos por ano no mundo. Você já pensou? A maioria das nossas denominações não tem nem isso de membro. E, anualmente, mais de 100 mil cristãos são mortos por causa da fé. É verdade que a mídia,
os poderes, a política, tenta disfarçar debaixo de uma capa étnica, dizendo que são questões de silos, tribais, etc. Mas, no fundo, a gente sabe que o pivô central é religioso. E muitos cristãos estão morrendo o tempo todo. Então, é um assunto que diz respeito a gente. Como é que a igreja sobrevive nesse contexto de ganha e perde, do martírio? E é uma coisa tão comum. O amigo meu, pastor, presidente das Assembleias de Deus do Sri Lanka, o Dishan, ele é lá de Colombo, da capital do Sri Lanka, uma igreja chamada Igreja do Povo, uma igreja linda, imensa. Ele não tem um domingo que não tenham pastores correndo risco de vida, voltando sangrando, porque o país é pobre, eles dão uma moto para os pastores irem pregar na zona rural. Voltam espancados, sangrando, braços quebrados, todo domingo, 1, 2, 3. E você vê aquela bomba que teve o ano passado no Sri Lanka, foi na igreja dele, foi numa católica e na igreja dele. 19 irmãos foram mortos numa noite. Uma bomba, um ato insano. O que fazer com a teologia do sofrimento? É uma coisa que a gente não gosta de tratar. O crente, o cristão, hoje em dia, ele gosta de tratar de prosperidade, ele gosta de saber se o carro é novo, ele gosta de saber se está usando Gap na roupa e não a roupa feita na China. Ele está querendo saber se ele pode comprar uma segunda casa para períodos de férias. Os conceitos mudam, tem nada de errado se alguém puder. Mas como é que a igreja vê essa questão do sofrimento no decorrer da história? Foram os pais da igreja, em particular no IV século, que escreveram as suas devocionais e diziam assim: se Deus achar que você merece a alegria do martírio, dê graças a Ele. Olha que coisa bonita. A alegria do martírio, meu amigo. Aqui hoje a gente chamaria de obra maligna. Então, a obra maligna, né? A obra maligna está vindo aí. O maligno veio e acabou com a vida do minha. Os pais da igreja diziam: você sofrer como ladrão, roubador, mentiroso, indivíduo contencioso, etc., a vergonha, dizia Pedro, mas se for por amor a Cristo, que maravilha. E a gente, quando tem viajado por aí, contemporaneamente, tem visto isso acontecer de uma forma belíssima. Porque a crise, a palavra grega para tentação e provação é a mesma palavra, a mesmíssima palavra. A diferença está no contexto e na reação. Então, o que é tentação para alguns é provação para outros. O que traz pecado e tristeza para uns, para outros traz perseverança, diz Tiago, capítulo 1. Então, a gente viaja por aí afora. Há um ano e pouco atrás, eu estava em Xangai, na China, e num hotel em Xangai nós nos encontramos com um dos 5 grupos de células, que era um encontro com eles. Existem 5 grupos principais de células na China. Existe o grupo de Watchmani, existe o grupo rural, o grupo industrial, o grupo das cidades e um quinto lá. Conosco estava o grupo urbano, que representa 10 milhões de cristãos na China. Estava um grupo de 9 deles, ficamos 2 dias juntos conversando sobre a igreja na China, sobre a evangelização no Afeganistão, que eles estão indo com gosto de gás lá. E aí eu perguntei ao líder, que eu não posso infelizmente dar o nome dele, eu perguntei para o líder do grupo, falei: me conta, qual é o segredo da igreja na China? Porque a China hoje é o 3º país do mundo em número de cristãos. É o 3º, meu amigo, 110 milhões de cristãos. Não é proporcionalmente, não é nem 10% da população do país, mas em números absolutos é gente pra caramba. 110 milhões. E eu perguntei para ele, dos quais 70 milhões são de células, 40 milhões são da True Self, a igreja oficial, que tem muita, que é uma igreja boa igreja evangélica. E aí eu perguntei para ele: me diga, fulano, qual é o segredo? O que levou vocês a crescerem deste jeito?
Porque se você pensar em 49, quando Mao Tse Tung tomou o poder na China, os cristãos eram de todas as denominações, porque hoje não tem mais denominação, tem 3 denominações. A Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, só. Aí eu perguntei para ele lá, o que aconteceu que desde 1949, Mao Tse Tung tomou o poder na China, matou tudo que é missionário, expulsou o restante, ninguém sabia se tinha cristãos, onde estava aquele 1 milhão e agora vocês são 110. Qual o segredo? Aí ele falou, o segredo do avivamento na China são alguns pontos, eu nunca os esqueci. Falou, aqui nós oramos diariamente. Falei, isso está parecendo escola dominical de criança do 1º ano? Oramos diariamente. Aqui o crente ora diariamente. Segundo, o crente evangeliza diariamente. Olha que coisa bonita, porque a gente fala tudo isso que tem que fazer nas nossas igrejas, mas ninguém faz. Evangeliza diariamente. Terceiro, o crente, ele espera por milagres diariamente, porque viver é um milagre. Olha que perspectiva da vida, cara. Que coisa fenomenal. Você ter a perspectiva de que a viver já é um milagre em si. O milagre não é só o sobrenatural, é o natural da vida, é a manutenção da vida. E ele disse uma outra coisa que assim me chocou, né? Além da oração, da evangelização, falou, o crente aqui lê a Bíblia diariamente. Não parece lição de classe de escola dominical do departamento infantil? Ele falou, e aí ele falou, em 5º lugar, o crente dá graças a Deus pelos sofrimentos diariamente. Isso é um choque, porque falar em sofrimento não é uma coisa que é muito popular no meio das nossas igrejas, em geral, no mundo ocidental. E logo depois disso aí, eu li um livro escrito por Nick, um amigo nosso, chamado A Insanidade de Deus, A Loucura de Deus. The Insanity of God. Ele é o diretor do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. Um cristão, muito bom. E ele fez uma pesquisa no mundo inteiro, em alguns lugares muito em segredo, para descobrir como viviam os cristãos oprimidos, na crise, no sofrimento. E ele foi na Somália, ele foi na fronteira com Quênia e Somália, ele foi na Rússia, ele foi em alguns lugares, e um dos lugares que ele foi na China. E na China ele conseguiu, disfarçadamente, ir para uma fazenda a 400 quilômetros de Beijing, que é a perseguição maior, opressão maior na China hoje, porque a situação mudou muito nesse último ano, ficou muito difícil para cristãos lá, mas ela acontece na zona rural. E que nas cidades tem muita visibilidade do mundo inteiro, mídia, etc. Eles eram mais cuidadosos. Agora, esse ditador lá, a coisa está complicando. Mas aí ele foi conversar com esses 120 líderes de células rurais. E numa casa de campo, lá numa fazenda, e vieram 117, faltaram 3. Eles conversaram, eles compartilharam como é viver debaixo da crise, do sofrimento. E perto da meia-noite ele pediu licença, foi deitar, foi para o quarto dele naquela casa, que todos os quartos dão saída para a varanda. No andar, estava no 1º andar. Mal ele havia deitado, começou um choro tremendo no andar de baixo, lá na frente da casa onde ele estava reunido. Ele veio, levantou, correu, olhou lá de cima e viu aquelas pessoas rolando no chão, chorando. E ele ficou tão impressionado, desceu, com a ajuda do tradutor, pediu para o tradutor ver o que estava acontecendo. O tradutor voltou e falou, sabe o que é, doutor Nick? Nick não é o nome verdadeiro dele, tá? O nome é um pseudônimo que ele usa para evitar problemas com os cristãos que ele visitou. Ele fala, sabe o que é, doutor Nick? Eles acabaram de receber a notícia que os 3 que faltaram à reunião aqui foram presos pela polícia, por isso que eles não vieram. E aí o Nick falou, eles estão chorando, assim, nervosos, desesperados, por causa dos 3 que não vieram, com dó dos 3. Ele falou, não. Falei, por que eles estão chorando? Eles estão chorando, desesperados, perguntando a Deus o que há de errado com eles, que estão livres.
a perspectiva é diferente, amigo. São os pais da igreja falando para a gente, se alguém tiver que sofrer, sofra por razões que merecem o sofrimento, que aí é motivo de alegria, e Deus é glorificado. Não é uma coisa bonita? É uma coisa fenomenal. Então, pensa comigo um pouco ainda sobre, que eu dividi a nosso tempo aqui em dois aspectos, o aspecto da teologia do sofrimento, e a segunda parte da nossa meditação vai ser sobre a crise do coronavírus e a igreja. Então, dando sequência a essa questão da teologia do sofrimento, que é um elemento escondido no nosso meio, não é popular, eu tive o privilégio de conhecer a mãe de 2 jovens egípcios, aqueles 23 que foram mortos, degolados na Líbia. A mulher é uma analfabeta, meu amigo. Vive na miséria, ao lado das pirâmides de Giza. E aí uma das perguntas feitas naquela conversa com ela foi: se a senhora encontrasse os 2 matadores dos seus filhos, 21 e 23 anos, o que é que a senhora diria para eles? É uma pergunta difícil. Elias, eu mato você, desgraçado. Mas aquela mulher falou: eu primeiramente diria para eles que eles nos fizeram sofrer demais, porque meus filhos não estão mais comigo. Eu não os tenho mais comigo. Eles mandavam mensalmente sustento para minha casa, não tenho mais isso, certo? Eu diria para eles: eles me fizeram sofrer demais. Mas, em segundo lugar, eu diria para eles: muito obrigado. Aí é demais para o caminhãozinho de qualquer um de nós ouvir uma coisa dessa. É muita areia para o caminhão da gente. Aí foi perguntado para ela: mas por que a senhora diria muito obrigado? Aí ela falou: eu diria muito obrigado porque aqueles indivíduos bárbaros, sem saberem, anteciparam a entrada dos meus filhos no reino de Deus. Isso é o motivo de grande alegria, o passar por sofrimento. Porque ela falou: a câmara do ISIS focalizava na boca de todos eles antes de terem o pescoço cortado. E ela entende a língua, ela falou: as últimas palavras dos meus 2 filhos foi: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Que coisa bonita. Que coisa maravilhosa é a teologia do martírio. A palavra testemunha no grego, mártir, é a palavra que é dada para cada um de nós que estamos nesta live. Nós somos chamados a viver, mas somos chamados para morrer, se for preciso. É o mártir, é o testemunha, desde que seja pela causa correta, né? Pensa na Bíblia, dos 12 apóstolos, já descontando a traição de Judas e o adicional de Paulo, 11 deles morreram de morte matada. Pedro morreu de cabeça curvada, para baixo, crucificado. Paulo foi degolado. Pensa comigo, cara. Tomé foi queimado numa fogueira em Chennai, na Índia. É uma coisa tremenda. E quando Paulo estava para morrer, em 2 Timóteo 4:7, ele diz para Timóteo: escuta, Timóteo, você que esteve comigo lá em Atos capítulo 20, quando eu falei que não tinha vida preciosa para mim mesmo, contanto que completasse a carreira e o ministério que recebi de Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da glória de Deus. Você lembra, Timóteo? Lembro, Paulo. Pois é, Timóteo. Você lembra que estavam com vocês os outros presbíteros? Lembro. E eu falei isso para eles. Lembra? Olha, Timóteo, fala para eles agora aí que o tempo da minha vida terminou. Eu apelei aos 3 limites de César, da justiça de César, local, regional e a imperial, e perdi em todas elas. Vou ser oferecido como sacrifício. Mas, Timóteo, fala para eles aí que o que eu disse 11 anos atrás continua verdade hoje, Timóteo. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira. Fala para eles que valeu a pena. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé, Timóteo. Fala que é assim que é a vida. E fala que é uma coroa nova, uma coroa de justiça espera vocês e a mim e a todos quantos tiverem essa mesma perspectiva de vida.
Paulo morreu 2000 anos atrás e continua falando para a gente hoje, porque a teologia do sofrimento inspira. A teologia da prosperidade, não é que Deus não dá prosperidade, mas a teologia barata da prosperidade, como está sendo ensinada aí, ela só produz inveja. A do sofrimento inspira, e faz 2000 anos que ele morreu e nós continuamos inspirados hoje. Não é uma maravilha? É bom demais, rapaz. Esses dias atrás eu estava em Roma e aí eu fui visitar uma igreja chamada Igreja dos Mártires. Essa igreja, ela é muito antiga, mas no passado a igreja ela foi construída para honrar os mártires. A igreja colocou compensado plywood ao redor dela todinha dentro da nave do templo para esconder as pinturas que estavam por trás dela. E pintou outras coisas na madeira. Com o tempo, a madeira apodreceu. E aí teve que ser tirada. Cada vez que eles tiravam a madeira, que tinha lá bonito, uma cena rural, aquela coisa, né? Famílias felizes, andando na rua. Eram as pinturas que colocavam, que a igreja foi colocando em cima das que estavam atrás. Mas com o passar do tempo e o apodrecimento da madeira, foi sendo tirado e voltou a parede normal, o tijolo. E lá no tijolo, até hoje estavam as pinturas. Uma delas tem uma mulher com a cabeça cortada e a cabeça na mão dela. O outro tem um indivíduo com uma espada passando pelo pescoço dele. Era a igreja dos mártires. A igreja sempre quis negar a bênção do sofrimento. Ela sempre põe plywood com cenas bonitas de prosperidade. Mas a plywood ele apodrece. E aí o tijolo revela, o concreto revela a realidade. A chamada cristã mais autêntica e que atrai mais pessoas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e me siga. É a única coisa da mensagem da igreja que não é a única, mas uma das poucas coisas que é exclusiva. Porque as comunidades de autoajuda, os influenciadores da internet, eles todos estão falando que a vida vai ser maravilhosa para você, pode vir, é tudo maravilhoso. Que é isso, seu problema é apenas um pequeno problema, tudo vai se dar muito certo, você vai crescer, etc. O cristão diz, não, a coisa não é assim. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto. A nossa mensagem é muito radical. É uma mensagem de completa entrega. E aí, quando a crise vem, Deus é glorificado. Porque a gente já entendeu que a gente não vive para si, nem morre para si. Vive e morre para a glória de Deus. Não é uma coisa bonita isso? Isso é boa teologia, eu acho. Isso é entender o que é carregar em si os sofrimentos de Cristo. É viver com galhardia, viver com alegria, viver para viver muito e produzir muita coisa boa na terra. Porque importa que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas, se a necessidade for, estamos prontos. O que nós não podemos deixar no período de dificuldade, é de continuar andando por convicção, porque o perigo do fracasso da igreja é quando ela deixa de andar por convicção e passa por andar por conveniência. A conveniência é uma tragédia, ela nega a fé, ela nega tudo. E tem tanto crente andando por conveniência, cara. Ele se adapta à política do dia, ele subverte os valores bíblicos para fazer parecer cristãos, quando os valores impuros como se fossem cristãos, e nega a Bíblia, anda por conveniência, é culturalmente correto. Veja o que está acontecendo aí com a igreja ao redor do mundo. Um pouquinho de sofrimento faz um bem danado, porque o sofrimento ele tem a capacidade de botar a gente... Quando você é tirado de tudo que você construiu sua vida para segurança, nas suas conveniências, você só tem a levar os olhos para o monte e dizer de onde me vem o socorro. Aí você vai ter que dizer, o meu socorro vem do Senhor
que fez os céus e a terra. Essa é a primeira parte da minha abordagem aqui. É que a gente redescubra, para que a gente veja discípulos melhores, a gente redescubra a teologia do sofrimento. Porque o sofrimento, ele não só estou pensando na perda da vida, mas o sofrimento, a gente aguentar as durezas da vida sem abrir mão das nossas convicções. Que aí Jesus Cristo é glorificado. A igreja está muito politicamente correta e está perdendo a capacidade de ser sal, ser luz em muitos lugares, principalmente onde ela deixou de ser um movimento e virou um monumento, onde ela é muito antiga, onde ela já experimentou milhares de anos atrás, 1.700 anos atrás, o que significava ser uma igreja de sofrimento. Então, Elias Dantas. E ela, de repente, passou a experimentar as benesses de ser uma igreja de Constantino, a igreja do Estado. Então, é difícil, quando a igreja ela é pequena, ela é uma igreja... Veja o caso da nossa igreja brasileira. Eu me converti quando nós éramos 3% da população brasileira. As nossas conversas eram diferentes das conversas de hoje. Era a alegria quando o pessoal chamava a gente de doido, de bode, que era o apelido que os protestantes tinham, bode, quando eles colocavam cocô na escada da igreja, o culto era mais animado. Era uma maravilha, porque é uma bênção. Um dia que chegou, estava fezes em todos os degraus, mas que culto poderoso, parecia um presbiteriano pentecostal. Porque é um motivo de grande alegria eu passar por provação. Você entendeu? A vigilância sobre a gente. Hoje, a moça vai no programa desse companheiro aí da televisão à noite, aquele talk show da noite, e ela é uma artista de pornografia, de filme pornográfico, e ele pergunta, parece que ele foi criado num lar evangélico também, ele pergunta para ela, mas como é que você pode ser uma evangélica e ainda está fazendo filme pornográfico? Ela falou, qual é o problema? É minha profissão. Meu pastor disse que o importante é o meu coração. Está faltando coro, está faltando um pouco de sofrimento, está faltando uma perseguiçãozinha, uma perda de privilégio. Essa turma não está entendendo, não está entendendo. A gente, na verdade, só está semeando para crises maiores quando isso acontece. Então, hoje é muito fácil, mas as preocupações mudaram. Os influenciadores, chamados influenciadores evangélicos, estão falando da abobrinha e os jovens estão tudo indo atrás. A Bíblia, cada vez mais distante, a fumaça lá dos púlpitos parece que é enxofre. É uma situação terrível e nós precisamos aprender a bênção, que é uma experiência de Estevão, apanhando para todo lado e vendo Jesus na sua glória. E todo mundo que olhava para ele via o seu rosto brilhando. Há algo diferente em passar por provações. E uma igreja que não passa por provações é capenga. Alguma coisa está errada. Então, não é interessante essa primeira parte do tema? Eu acho. A teologia do sofrimento. Outra perspectiva é o que fazemos nesse período de crise que nós estamos vivendo. Como é que a gente vê essa... Porque se a crise tem por objetivo o melhoramento do crente, mas também a redescoberta de verdades que a igreja vai esquecendo no decorrer dos anos, o que é que a gente aprende nesse período de coronavírus? Porque é um fenômeno universal. É só na Coreia do Norte que o ditador está dizendo que não tem um caso, mas nenhum caso ainda, mas está desesperado atrás de remédio. Então, qual é a lição que a gente aprende? Que a igreja tem que aprender algumas verdades. Primeira delas, andando por aí afora, a gente descobre que a igreja está reaprendendo o valor do relacionamento interpessoal pastoral. Porque a reforma protestante, ela não só
ela reafirmou as verdades eternas esquecidas só a Bíblia, só a graça, só a fé e só Cristo. Mas ela reafirmou também o sacerdócio universal de todos os crentes, em reação ao clericalismo daqueles dias. Mas, porque todos nós temos a tendência de cultuar a criatura ao invés do Criador, a igreja cristã, e notadamente a igreja protestante, virou mais idólatra do que a igreja católica, com um clericalismo onde os pastores são deuses, muitos deles. Então, as pessoas não buscam a Deus em oração, mas nem são recomendadas a buscar a Deus em oração, elas vão para o pastor, e a resposta que o pastor dá é de Deus. Deus falou comigo. E pode até falar, mas ela já não tem mais eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para o pastor. Então, o Salmo 23 é uma coisa interessante, porque o Salmo 23 ele é dividido em 3 partes, e ele é marcado por pronomes. E é um salmo escrito 1000 anos antes de Cristo, então não é um salmo escrito para falar de Cristo, é usado propriamente para falar de Cristo, bom pastor. Não tem problema nenhum, mas hermeneuticamente é uma história de um discípulo falando do seu discipulador, uma ovelha falando de quem cuidava dela. Isso é o que é. 1000 anos antes de Cristo. E é o salmo do discípulo, quando reflete em relação a quem influencia a vida dele. E se você observar os 2 primeiros versículos do salmo, são 6 versículos, os 2 primeiros versículos usam o pronome na terceira pessoa. O Senhor é meu pastor, ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo é ele. Porque quando a vida vai bem, a gente gosta de falar de quem ajuda a gente. Então, quem ajuda a gente fala bem dele. Ele ou ela. Ele ou ela, meu pastor, minha pastora, me faz repousar em pastos verdejantes, porque tem comida, meu amigo. Me leva pelas águas tranquilas, porque está tudo em paz, não está tendo rolo. Nada me faltará, porque você abre a geladeira, tem coisas, você está tranquilo emocionalmente, etc. Você está ouvindo bons sermões, alguém está cuidando de você. Mas o problema é quando, como diz no Nordeste, a jurupoca pia, ou a porca torce o rabo. Quando a coisa complica, aí o pronome muda. Observa no Salmo 23. Ele muda da terceira pessoa para a segunda, do ele para tu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários, tu unges a minha cabeça com óleo e tu fazes o meu cálice transbordar. Não é interessante? Porque quando a coisa vai bem, você fala de alguém. Quando a coisa vai mal, você fala com alguém. E esse período de coronavírus é o período da coisa má. Não tem jeito. Quando a coisa está má, o que você precisa é de alguém ao seu lado. É o sacerdócio universal de todos os crentes. Se a igreja não aprender que no mundo cristão a gente vai bem quando o outro vai bem, a gente não está aprendendo a lição do coronavírus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro, diz a Bíblia. O sucesso, o cristão bem-sucedido, cheio de prosperidade, não é aquele que vai só ele ou ela vai bem, é aquele que o povo que ele ajuda melhora. E há três situações ali do coronavírus, do Salmo 23, que é coronavírus puro e simples, no mundo inteiro. O medo da morte, o vale da sombra da morte, que um conhecido meu escreveu um livro chamado Cristo na Península Arábica. E ele simplesmente é um missionário anglicano, em Dubai, ele simplesmente foi para os oásis mais remotos da Península Arábica, perto de Omã, etc., e mostrava textos da Bíblia sem dizer que era da Bíblia. Ele dizia, o que é que você entende por esse
esse texto aqui. Me diga, um pastor de ovelhas como esse aqui, como seria? Mostrou o Salmo 23. Aí, num dos oásis, os beduínos falaram para ele, esse aqui é um bom pastor mesmo. Eu falei, mas por que você fala que ele é um bom pastor? Eu falei, porque, olha aqui, as ovelhas o seguem. Está escrito no texto aí. E ele anda com as ovelhas no vale da sombra da morte. Eu falei, mas o que é o vale da sombra da morte? Eu falei, o vale da sombra da morte é o vale que surge da noite para o dia, aqui com as enxurradas. Só tem 3 vezes por ano que chove, mas quando chove, chove. E é arenito, então o relevo muda. Um vale é criado, a areia é elevada, surgem paredes, tem as suas sombras, e os lobos, as serpentes se escondem atrás daquela lá, esperando para atacar a presa indefesa. Então a ovelhinha vem caminhando por aquele novo caminho, tem um lobo, tem uma serpente para atacá-la. Ela falou, mas esse é um bom pastor. Por que é um bom pastor? Porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse pastor não deixa as ovelhas sós no momento de perigo. E tem mais uma coisa, eles falaram, como as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, esse pastor é bom porque ele não leva as ovelhas a lugar que ele não tenha passado antes. Aí eu fiquei pensando, ele carregou sobre si as nossas dores. E as nossas dores levou sobre si, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Então, Jesus, ele é o bom pastor porque ele não nos leva por nenhum lugar onde ele não tenha andado antes. Tudo que a gente passar nos momentos de dificuldade, no período de tensão, no medo da morte, ele carregou sobre si. Ele experimentou primeiro. Não é lindo? Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Então, nesse período, a gente aprende de Cristo uma vez mais, que ele está conosco, mas a gente aprende que, como comunidade, um tem que estar junto do outro. Porque todo mundo é pastor de alguém, todo mundo é pastoreado por alguém. No sentido de ser pastor, alguém que intercede, que cuida. Todo mundo cuida dos outros. Tu estás comigo. Segunda coisa, o texto fala preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa é uma linguagem árabe do Oriente Médio para acerto de relacionamentos. É a mesa da reconciliação. Ela é bem baixinha, você senta na almofada, você põe suas pernas por debaixo, não dá para você puxar a espada. A única coisa que você pode fazer é comer e olhar na cara do seu adversário do outro lado. Uma das maiores realidades do coronavírus é o aumento dos conflitos interpessoais. Você já imaginou que só no Brasil 35% a mais de divórcios estão a acontecer nesse período? A mais. Nesse período em que, por força do confinamento e da viver mais próximo dos outros e das tensões da vida, a gente está vendo os conflitos de relacionamento aumentarem dentro de casa, pai com filho, filho com pai, marido com mulher, parentes, no trabalho com os medo de perder o emprego, a competição acirrada. O que a gente mais precisa é alguém que ajude a gente a resolver os rolos da vida da gente. Porque tem rolo que a gente resolve por a gente mesmo. Tem rolo que a vida resolve para a gente com o passar do tempo. Mas tem rolo que só outro entrando pode nos ajudar. E consegue ver o que a gente já perdeu a capacidade de ver. E terceira coisa nesse período de coronavírus, que a igreja vai manter sua saúde se ela redescobrir, o texto diz aí, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é a linguagem árabe do Oriente Médio para a restauração da dignidade. Porque a terceira maior praga do coronavírus, a primeira é o medo da morte, a segunda é a crise de relacionamentos, a terceira é a perda da dignidade humana pelo desemprego. Se você tem 50 anos e perdeu o seu trabalho, esqueça. Aqui na Fox News, aqui, Business News, saiu uma reportagem 2 semanas atrás dizendo que o grupo norte-americano mais susceptível ao suicídio são homens acima de 50 anos de idade, que perderam a dignidade. Estão tentando tudo para conseguir um emprego e não conseguem mais. Então,
e são aqueles que estão tentando montar um pequeno negócio e vai ao fracasso e começa a se achar um zero à esquerda, sem nada, sem perspectiva. Essa pandemia vai demorar mais 1 ano para voltar à normalidade. E a gente precisa entender que nessa luta a gente tem que chegar um ao lado do outro. E aí o cálice transborda. Cálice transborda significa dignidade restaurada. Fazer o possível para ajudar um ao outro. Fazer o possível para caminhar um com o outro. Porque a crise relembra a gente que no mundo cristão tem 23 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. Orar um pelo outro, cuidar um pelo outro, amar um ao outro, zelar um pelo outro. Isso está na Bíblia, mas a gente esquece. Porque o que a gente gosta é do pronome na terceira pessoa. Porque a gente paga alguém para fazer isso. A gente não gosta do pronome na segunda pessoa, porque envolve um envolvimento pessoal. Então, a pandemia estava levando a gente a descobrir a beleza do tu. Porque tu é ministério, tu é vida. Ele é comentário. Então, essa aqui é a... Não acha interessante? É uma coisa linda. Aí, a segunda coisa que o coronavírus, no meu modo de ver, a crise, está levando a gente a redescobrir, porque Deus já tinha dito isso há muito tempo. Não é só esse negócio da proximidade do sacerdote de todos os crentes, do pronome sendo usado propriamente, mas ela está levando a gente a redescobrir uma outra verdade na língua portuguesa, que é o advérbio. Porque até antes dessa crise, a igreja, advérbio de local, ela gostava de ser a igreja do templo. Tem igrejas aí que, se o cara for para todo culto que o pastor convida, ele se separa da mulher. Ele não tem tempo para nada. É o culto das 6 da manhã, o culto não sei de quê, o culto das 3 da tarde, ou arrebenta a cabeça do capeta das 5 da tarde, o culto da noite, o culto, e assim vai. 4, 5 vezes por dia, é uma coisa tremenda. Toda a ênfase é em Jerusalém. O problema é que Jerusalém está fechado ou limitado. E aí muitas igrejas descobriram que só tinha um jeito dela sobreviver nessa crise. É se ela mudasse o advérbio do aqui para ali. E aí ela se organizou em pequenos grupos. As igrejas que... Eu conheço uma igreja, cara, faz 8 meses que não abre. E nem tem pequeno grupo, não tem nada. Aí em Maringá mesmo, onde você está hoje, companheiro, tem uma igreja aí no centro da cidade, ficou 8 meses sem abrir. Nossa! E aí o pastor resolveu abrir. Apareceram 12 pessoas, porque as outras 300 encontraram um pastor que cuidou delas no período da angústia. Então, a igreja do templo, do advérbio de local, que é chamado Jerusalém, a igreja do aqui, e ficou só nisso, uma percentagem de igrejas, 10, 15% do total de igrejas cristãs no mundo, vai sair muito mal dessa crise. Vai sair muito mal. Porque simplesmente não está podendo se reunir. Aquelas que mudaram para o ali, então elas continuam usando as regras das autoridades e reunindo quem pode, 10 pessoas, 15 pessoas, não tem problema. Mas por uma questão de testemunho, porque tem que ter Jerusalém. Nós não podemos abrir mão do espaço que nós conquistamos em determinado local. Então, a gente, se pode abrir para 10, vai ter 10 lá. Pode abrir para 1, vai ter 1, mas vai estar aberto. Porque a igreja reúne-se em Jerusalém, mas reúne-se de casa em casa. Judéia e Samaria são o contexto de Jerusalém. Jerusalém está dentro da Judéia e está ao lado de Samaria. São os pequenos grupos. Graças a Deus, cerca de 80% da igreja, durante esse período de crise, se já não era, gravitou para ser uma igreja E1 e E2. E1, o templo, que é importante, que ele dá a ideia de estabilidade, perenidade, presença, tradição, e nós precisamos mantê-lo. Mas E2 dá a ideia de igreja dinâmica,
cuidado, além do seu espaço, do E1. E então, as igrejas que transitaram do E1 para o E2, mantendo as duas, vão sair muito bem, porque elas descobriram que tem ovelhas que não eram do aprisco dela. E os testemunhos eu escuto do mundo inteiro. Muita gente se converteu nos meus pequenos grupos, alguns se converteram, etc. E deu para manter 80%, 90% da fidelidade dos irmãos, participando dos pequenos grupos, etc. É porque a igreja estava precisando redescobrir uma verdade, que por 300 anos não tinha templo. O templo cristão só veio a existir em 313, legalmente, quando Constantino editou o Edito de Milão. E começou a construção com Helena, mãe dele, e a construção da Catedral de Milão. Até lá, era uma igreja de Jerusalém, quando dava, porque se encontrava no meio de todo mundo, no átrio do templo dos outros, mas era uma igreja de Judéia e Samaria, entendeu? Agora, a pandemia lembrou que o advérbio não foi... As igrejas que vão sair extraordinariamente bem, e muitas estão saindo extraordinariamente bem dessa pandemia, elas não somente são a igreja do aqui, do templo, elas mantiveram a sua Jerusalém, elas abriram na hora certa, pode 5 pessoas, elas não fecharam suas portas, elas não bateram em retirada, elas estavam lá, elas mantiveram o testemunho, mas elas são a igreja do ali, dos pequenos grupos, mas elas descobriram o acular, porque a pandemia revelou que o Japão está do outro lado da porta. A única coisa que você precisa é de um celular. Nada mais do que isso. Então, o cara diz, mas eu não tenho recurso tecnológico, não sei falar. Não tem problema não, está cheio de gente que não aguenta ver show na coisa, quer ver sinceridade. Um amigo meu, lá na Escócia, Andrew Owen, ele fundou uma denominação chamada Igrejas do Destino. São 300 igrejas na Escócia. São todas igrejas de 300, 200, 100 pessoas. E ele me disse, Elias, nesse período de pandemia, nós já batizamos, no total das nossas igrejas, 700 iranianos. Imagina. O cara pegou um iraniano criado no islamismo, pegou o coronavírus, não está morrendo por causa da fé, não vai ter virgem. As 70 virgens para ele. Está desesperado. Então, ele tem que vir aonde ele procura, e o Espírito Santo traz a pessoa para ouvir a mensagem. Já batizou 700. Ele falou, mas tem uma coisa que eu torno maravilhado nesse período. Eu falei, o que é, Andrew? Falou, quando começou a pandemia aqui, em fevereiro, nós não tínhamos nenhum cristão ligado à igreja na Romênia. Mas nós tínhamos um irmão da igreja que era romeno, em uma das nossas igrejas. Ele pediu autorização para falar em nome da igreja, com um celular, começar um programinha em romeno para os romenos, já que ele não podia ir à Romênia, ele ia começar da casa dele. Elias, ele falou, em 8 meses, nós estamos com 34 mil romenos em pequenos grupos. Isso é um Pentecoste, meu amigo. Isso é uma igreja do Novo Testamento em ação. Então, a pandemia revela uma verdade. O advérbio tem que ser mudado. A igreja, ela, em termos de presença, ela é aqui, ali e acolá. E não é linear, ela é simultânea. Porque a tecnologia permite a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu acho isso uma verdade descoberta maravilhosa. Terceiro, ainda tem uns minutinhos, né? 10 minutos, não é isso? Terceiro, há uma mudança de preposição. Olha a aula de português aí. Ó. Porque uma preposição com conotações de posse. Porque até a coronavírus chegar, a crise nos afetar, as igrejas gostavam de ser registradas como Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ou
Igreja Batista de Contagem, ou Igreja Quadrangular de São Paulo. Nós gostamos de ser possuidores de alguma coisa e sermos possuídos por outros. Porque o de dá uma ideia de posse, mas ela é muito limitada. Porque olha o resultado aí que deu essa convicção nossa. Ela deu o resultado é que as autoridades estão nadando em cima da gente. Já que você é uma igreja de Belo Horizonte, uma igreja de São Paulo, eles estão julgando no direito de deixar você fechado, mandar você fechar. Você não pode abrir, afinal de contas, você aceitou ser propriedade da cidade. Você disse que você era de tal lugar. Você escolheu se limitar a si mesmo. No Canadá, as igrejas estão agora obrigadas a fechar, mas as lojas de maconha estão abertas. E você reclama, e o cara falou, não, você é a igreja do Canadá. Você tem que submeter inteiramente às leis deste país. Na China, o governo proibiu, já que é a igreja chinesa, o governo proibiu qualquer pessoa de 18 anos para baixo frequentar a igreja, matando uma geração. Porque ele diz, de 18 anos para cima já está muito convertido, não dá para mudar, alterar. Mas 18 anos para baixo dá para influenciar. Em setembro passado, eles passaram a lei, setembro do ano passado, não desse ano, eles passaram a lei da proibição da nova geração de frequentar a igreja. Simplesmente não pode. Já pensou que situação? E agora, essa semana passada, se você não nas suas declarações públicas, abrir mão de declarar sua fé, você vai perder sua aposentadoria e seus direitos sociais. A coisa não está fácil. Por quê? Porque é a igreja da China. Então, a China se julga no direito de controlar. A pandemia está fazendo a gente voltar à Bíblia e a gente descobrir que só tem um lugar na Bíblia onde a gente escuta falar que a igreja é de alguma coisa, que é Tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica. Em todos os lugares na Bíblia, fora Tessalônica, é a igreja que está em Éfeso, a preposição é em, é a igreja que está em Corinto, são os crentes que estão na dispersão, são os hebreus que estão aí vai, é tudo, o em, em ou a conjugação do em com um artigo, fica no ou na. O que é que isso quer dizer? Porque de dá uma ideia de estagnação, você está parado em um determinado lugar. Em dá uma ideia de movimento. Ninguém controla a igreja. Quando é uma ilusão. O governo chinês está pensando que ele vai poder controlar. Ele está com a ideia errada da igreja. Ele está pensando que a igreja é patrimônio, é prédio. Então, como é prédio, ele pode mandar fechar. O governo brasileiro, aí, as autoridades do Brasil, agora 10 pessoas, 20 pessoas, dependendo do local, vermelho, cota vermelha, mas o cara pode ir para um supermercado e ter 200 pessoas lá. E eles vão cortando a gente, vão cortando por quê? Isso eles podem fazer, porque a gente escolheu ser chamado a igreja de um lugar. Mas é um entendimento errado. Coitado dos muçulmanos, que a fé é extremamente ligada a um prédio, onde eles vão orar 5 vezes ao dia, onde eles têm que frequentar. Os prédios estão fechados. Eles estão fechados, mas a igreja é o corpo vivo de Cristo. A grande preposição da igreja não é a preposição de posse, é a preposição de movimento, é o em. Somos os cristãos em Belo Horizonte, em São Paulo, em Angola, em Moçambique, em Portugal. Significa que aquilo ali é apenas passagem. Nós estamos ali, mas nós não somos dali. Nós vamos conquistar ali e vamos mudar para outros lugares. Está entendendo a ideia da missionária sendo descoberta uma vez mais? Ministerial? Quando você diz, eu sou de um lugar, você limitou-se àquele lugar. E pronto, pode ser bonito, pode falar bem, mas as implicações são perigosas. São Paulo é do Senhor Jesus. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, em onde quer que a gente vá, indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é uma coisa estática, é um gerúndio,
é uma ideia de movimento constante. A igreja é um movimento, ninguém controla a igreja. O único comandante da igreja venceu a morte ao terceiro dia e escreveu o capítulo final. Nós somos igual aos moravianos. O nosso lema é: venceu o Cordeiro nosso, nós vamos segui-lo. Onde ele mandar, nós vamos. No momento, nós estamos aqui, mas já estamos de olho na cidade vizinha. E ninguém controla a igreja. Ela é incontrolável. Ela é um movimento que vai de fé em fé, de glória em glória. Ela vai a todo canto. A igreja é uma coisa fenomenal. É igual pão de massa de pão. Quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Essa é a igreja. Essa é a igreja. E por isso que as duas coisas estão ligadas, a crise e o sofrimento. Então, a gente deixa a autoridade pensar que ele pode nos controlar fechando os nossos templos, limitando 10 pessoas, mas ele não sabe o perigo que ele está trazendo sobre si mesmo, porque lá na China proibiram a reunião, os jovens de frequentar a igreja. A pandemia levou os jovens a redescobrir as células, cresceu 315%, que as microcélulas, que eles controlam até as macrocélulas. Quem é que pode impedir 3 jovens de estarem juntos e falarem de Cristo? Quando a roda girar lá, na próximo capítulo da roda da China, for contado, vão descobrir que o número triplicou, porque ninguém controla o corpo vivo de Cristo. Ele já venceu o Cordeiro nosso, nós vamos segui-lo. E, finalmente, a pandemia, a crise, tem mudado o nosso adjetivo. Olha aí. O adjetivo mudou em relação à igreja. Porque até a pandemia, quando você falava que minha igreja é missionária, significa que ela tinha bastante dinheiro, um conselho missionário e mandava um cheque para alguém em algum lugar. Então, igreja missionária era sinônimo de igreja, um banco. O banco evangélico, que mantém os abnegados em outros lugares. Precisa ter isso aí? Claro que sim. Porque tem gente que vai onde eu não posso ir e tem que sobreviver. Então, a gente mantém. É bom ter um conselho missionário? É bom ter um conselho missionário, que ajuda, pelo menos, a pensarmos juntos como igreja sobre como levarmos a nossa missão adiante. Mas a pandemia levou a gente a descobrir que uma igreja missionária é uma igreja onde todo mundo se descobre como continuador da obra que Jesus começou a fazer e ensinar. A obra de fazer discípulos, diz Lucas, no capítulo 1, versículo 1. O povo missionário de Deus não são os abnegados que vão aos confins da terra. O povo missionário de Deus somos todos nós. Você pensar bem, por que é que Jesus não escolheu nenhum apóstolo de Jerusalém? Porque se tivesse escolhido apóstolo de Jerusalém, a primeira reunião do conselho apostólico era para discutir que cor ia ser a parede do templo. Ele escolheu todos os apóstolos da Galileia, que era tão distante filosoficamente e de prática ministerial de Jerusalém, que era chamada Galileia dos gentios. Ele escolheu o local onde a fé encontrava a não fé, onde os da igreja encontravam os não da igreja. Ele escolheu não a linha divisória de Jerusalém, quem estava em Jerusalém e quem estava fora. Ele escolheu a linha de atração de Galileia, onde as forças e os exércitos todos dos conquistadores da história passavam, porque é o único lugar onde tem água. Em Galileia não tem templo. Em Galileia em Galileia você só encontra falar de fariseu e de saduceu se tiver sido mandado pelas autoridades de Jerusalém para infernizar a vida de Jesus. Mas em Galileia você encontra pescadores, agricultores, coletores de impostos, militares. É a vida como ela é. E é ali na Galileia que Jesus disse para os discípulos: pede ao Pai, lá em João 21, que mande obreiros para a sua seara. Mas que obreiro? De Jerusalém? Não. Obreiro modelo Galileia. Aqueles que vão caminhando na vida e fazendo discípulos de todas as nações. Ia Jesus, diz Mateus 9:35, com o seu pequeno grupo de 12 apóstolos, futuros apóstolos, diz o texto que Jesus ia pelas cidades da Galileia, não era pelas cidades não era pelos bairros de Jerusalém. Ia pelas cidades da Galileia
pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele estava ensinando a igreja como é que a igreja vai agir nos períodos da vida dela, como povo missionário de Deus. Nós existimos para trazer mudança na sociedade, para a glória de Deus, ensinando, é didascalia, que é um ensino com propósito, mudança na vida do discípulo, ensino profundo da Bíblia, para que o indivíduo ele seja sal e luz autêntico, mas ele vai pregando o evangelho, através das suas boas obras, porque Jesus saía fazendo bem, como alicerce da casa do evangelismo, da proclamação, que são as paredes da casa do evangelismo, e da persuasão, que é convencer o indivíduo ao batismo, à profissão de fé. A tarefa de fazer discípulo é nossa, não é de Deus. A tarefa de fazer o novo convertido é de Deus. Deus é quem faz o morto alcançar a vida. Mas ide por todo mundo, fazer discípulos, é nossa responsabilidade. E envolve, nessa proclamação do evangelho, envolve uma presença cristã amorosa, fazendo bem, envolve uma proclamação pela vida e pela palavra, que são as paredes da casa do evangelismo, e envolve a persuasão, o peífo do grego, que aparece 6 vezes no livro de Atos. O Agripa fala para Paulo, por pouco me persuades a tornar cristão. Persuadir significa trazer para o meu lado, para a minha igreja, batizá-lo, para que ele possa caminhar comigo aqui na comunidade. E curar toda sorte de doenças e enfermidades, que é noção e malaquia no grego, e curar é terapia. É um tratamento que visa uma restauração. Doenças físicas, manifestações do poder de Deus, e malaquia tem a ver com as doenças não vistas, os traumas emocionais, a falta de pertencimento, o desespero, a agonia, as doenças psicossomáticas, que são curadas pelos relacionamentos pessoais, pelo amor. Essa é a igreja missionária. Todos nós somos chamados a ser os continuadores da obra de Cristo. Há um capítulo não terminado da Bíblia, é o capítulo 29 de Atos, que o último texto de Atos acontece no ano 67 da era cristã. De lá até agora, há um capítulo da história da igreja sendo escrito, um parágrafo tem o seu nome, meu amigo, que está nessa live hoje. E um dia Jesus vai abrir esse livro. E a grande pergunta que você tem que fazer para você é o que é que ele vai encontrar escrito no parágrafo da minha vida como povo missionário de Deus. Você não precisa trazer 100, 60 e 30 por você a Cristo, porque isso aí é multiplicação de evangelista, e tem o dom de evangelista. Mas você tem que trazer pelo menos 1 mais 1, para que esse fruto permaneça. Você não tenha maior alegria do que ver um filhinho na fé andando na verdade. Que o parágrafo da sua vida e da minha vida tenha pelo menos um discípulo que eu fiz durante a minha vida. Porque esses são os frutos que permanecem para a eternidade. E um dia, quando o livro for aberto, o parágrafo do seu nome, Jesus vai ler e vai dizer: venha, servo bom e fiel, que fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olá, Elias. Toma as ordens, meu amigo. Oi, Elias. Minha internet está caindo e voltando, mas Vai firme aí, meu irmão. Tá ouvindo ou não? Agora eu estou te ouvindo. Pergunta que alguém que esteja com a internet melhor. Você está me ouvindo, gente? Está todo mundo me ouvindo aí? Como é que está? Tá ok, tá ok. Não, está dando para ouvir bem. Ouvindo bem, pastor.
A conexão do Paulo caiu. Ele provavelmente deve voltar. Olá, gente. Minha internet caiu aqui, eu não peguei o final. Mas vocês estão me ouvindo bem agora? Estamos ouvindo bem, a vida é maravilhosa. E aí, gente, quem é que vai fazer as perguntas aí? Quem levantou a mão que eu não vi para fazer as perguntas? Se é que tem alguma, né, companheiro? Vamos lá, gente. Quem quer fazer alguma pergunta para Elias? Se não tem ninguém para fazer, eu tenho uma aqui. Deixa o Zé Antônio fazer uma pergunta, então, né? Zé Antônio, estava com saudade de você, Zé? Pois é, pastor. O meu trabalho é complicado, mas graças a Deus estou aqui hoje. Muito Pode bom. abrir aí as perguntas. Querido pastor Elias, maravilhosa palavra, que é até difícil a gente perguntar alguma coisa, porque que palavra maravilhosa. Mas o senhor estava falando da questão da China e toda essa opressão que está acontecendo à igreja, esse contexto de pandemia. A gente fala muito do aspecto humano, né? Mas me parece que existe uma questão espiritual nisso aí também. Ontem eu vi ainda uma palestra sobre escatologia e muitos estão falando que a gente está realmente caminhando para a manifestação do anticristo e um período de finalização mesmo. E me parece que, de fato, tudo indica para isso, né? Uma nova ordem mundial, a sugestão de que se crie uma comunidade global com um único líder. O que o senhor pensa sobre isso e o papel da igreja nesse período final? Olha, amigo, é o seguinte, o período que nós estamos vivendo agora não é nada comparado com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com a febre, com a peste da febre amarela, com da febre espanhola. E em todos os momentos vem a mensagem de que o mundo está se acabando. A gente tem que tomar cuidado. Eu prefiro caminhar que no caminho da oportunidade que se abre. Porque quando tentaram forçar Jesus sobre dizer quando é que ele voltaria, ele falou, isso não compete a vocês, compete a meu Pai que está nos céus. Então, se Jesus vai voltar agora, Jesus vai voltar, não importa. A gente vive hoje dizendo Maranata venha, mas eu não vivo dizendo Maranata venha e me escondendo no mosteiro. O meu mundo tem que melhorar. Então, os urubus do mundo evangélico que vem que diz que nada presta, que a coisa está tudo complicando, eu prefiro dizer, isso aí é o seu mundo, o meu mundo não. Porque existe uma realidade de macro e de micro. Se o macro está complicado, e está mesmo, porque o mundo jaz no maligno, o micro do meu mundo de influência, as pessoas que gravitam comigo, estão melhorando, porque eu quero ser o semeador das boas novas com ele. Então, o cristão ele tem que sempre ter essa perspectiva, a perspectiva horizontal e vertical. Na horizontal, a coisa parece que está complicada, mas na vertical, Deus comissionou a gente para as boas obras. Na verdade, a gente é salvo para fazer o bem. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É uma vírgula, mas a gente bota um ponto ali, porque a história não termina para que ninguém se glorie. Continua lá escrito, pois somos feituras dele, versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra feitura chama-se poema no grego. E poema significa uma poesia. Eu quero é que a minha vida, no meio das durezas da vida, seja conhecida como uma poesia, onde as pessoas se inspirem, seja ajudada, abençoada. Meu mundo tem que melhorar. No final do ano, eu quero perguntar se o povo que anda comigo mesmo, aqueles poucos que andam comigo, eles mentiram menos, eles estão mais estáveis emocionalmente, as famílias estão mais sólidas,
eles estão trabalhando com a ética melhor, eles estão glorificando a Deus, né, com as suas palavras, suas atitudes. Se todo cristão pensar assim, agir assim, o mundo melhora. Sobre a questão da volta de Cristo, meu professor de grego, já falecido, ele falava 14 línguas, Valdir Luz. E ele uma vez falou assim, a respeito do futuro, nem você viveu, nem eu. Deixa nas mãos de Deus. Entendeu? A minha escatologia hoje é a escatologia do credo apostólico, que é a escatologia universal da igreja. Eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna, creio na volta de Cristo. Agora, os detalhes, ficar analisando se essa aqui é a besta, se é o muito anticristo. Pantanoso, né? Um terreno muito pantanoso. Né? Eu não entro mais nessa de jeito nenhum, porque período ruim na história da humanidade é o que não falta. Então, o que eu sei também é que, em todo o período durante a história da igreja, de crise, não crise na igreja só, crise no mundo, a igreja se revelou como o bom aroma de Cristo. E ela se deu melhor. Foi na crise da peste amarela, em Campinas, quando todo mundo estava fugindo em Campinas, que os missionários presbiterianos ficaram lá e morreram, cuidando das pessoas em Campinas. Resultado, é onde temos hoje a universidade, temos o seminário, temos inúmeras igrejas, temos uma igreja viva, fruto de pessoas que, no meio da crise, entenderam que viver ou morrer se torna relativo, que o importante é Cristo ser glorificado. Foi quando todo mundo pegava os leprosos na Europa e os matava, que os cristãos criaram os leprosários, para pelo menos dar dignidade às pessoas, não serem mortas. Foi quando, na Revolução Industrial, na crise da Revolução Industrial na Inglaterra, os jovens começaram a beber demais, no final do século XIX, que foram os cristãos que começaram o basquete, o futebol, a Associação Cristã de Moço, que hoje são bênçãos para o mundo inteiro. Então, o cristianismo sempre teve... Quando Calvino chegou em Genebra, só filho de rico estudava. Foi como pode? Para o mundo melhorar, tem que estudar, tem que as crianças aprenderem a ler e escrever. Ele criou a primeira academia cristã, com ensino obrigatório para qualquer criança de 50 mil habitantes de Genebra. Então, a crise é ao mesmo tempo uma tremenda oportunidade. Ela pode ser uma tentação ou ela pode ser uma aprovação. A aprovação melhora, a tentação destrói. Então, eu respondo assim, amigo. Jesus que ele volte logo, mas se ele não voltar logo, meu mundo vai melhorar. É interessante o senhor estar falando isso, pastor Elias. Eu sou seminarista e agora eu encerrei a matéria de homilética. E a nossa atividade final era fazer um esboço, né, completo da mensagem, dos textos que foram dados e também tendo a oportunidade de ministrar. E aí eu escrevi todo o meu sermão. Foi com base lá em Mateus 16, falando da confissão de Pedro, de que o Senhor é quem edifica a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu falei sobre a questão da identidade de Jesus, né? A importância de nós reconhecermos Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. E esse reconhecimento é a base sobre a qual nós edificamos a nossa vida, nós edificamos a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E eu tive uma ideia, e foi o seguinte... Eu tive uma ideia de... Eu falei assim, muita gente talvez não aceitaria o convite para vir à igreja para assistir a minha mensagem. Mas pela amizade, eu enviando o sermão, muitas pessoas o lerão e me darão feedback. Eu fiz isso, eu tenho parentes que são espíritas, colegas que são de várias outras religiões. Eu tive uma grata surpresa, porque quando eu mandei o meu sermão para várias pessoas, muitas assim de outras religiões ficaram assim totalmente maravilhadas e me deram um feedback muito bom. Eu falei para minha esposa, olha só que oportunidade maravilhosa, né? As pessoas se sentiram tocadas. Minha irmã que está lá no Canadá, que é espírita, falou, Zé Antônio, foi maravilhoso. Então, assim, o senhor falando é um período de oportunidades, e eu vi aí na possibilidade, eu falando que eu era seminarista, que era a minha avaliação da homilética, expliquei o que era homilética, né?
E foi interessante assim um feedback que eu tive de muitas pessoas com quem eu compartilhei o meu sermão. Maravilha, beleza. Então, tem mais alguma pergunta? Pastor Elias, Oi. Karine aqui da comunidade Zoe. Aqui eu sou pastora missionária em Porto Barreiro e estamos agora em pleno congresso incendiário. O senhor já esteve conosco. Não é uma pergunta, na verdade, eu só quero dizer o quanto o senhor é inspiração para nós, o quanto o senhor tem nos abençoado sempre com sua vida, com suas palavras, né? E realmente agradecer a Deus pelo todo o ensinamento de hoje. Obrigado. Deus abençoe sempre o senhor, viu? Ora por mim. Sempre. Em pleno incendiários, estamos aqui pensando no senhor, né? No nosso congresso. Eu mandei uma mensagem gravada para você, Lélia. Vamos passar. Vamos ouvir, sim. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe obrigado, sempre. Obrigado. O Jackson Lombardi está com o telefone na frente. Mais alguma pergunta aí, gente? 400. Ô, gente, Eu tenho uma pergunta. Tiver pergunta aí. O Rolando Zapata tem uma pergunta, né? Sim. Vai lá, Rolando. Bom, eu estou aqui no Chile, né? Como estavam falando aí no início, e a gente está... A dinâmica da igreja aqui, ela é bastante diferente do Brasil, pela própria cultura. As pessoas, elas são mais autocentradas, né? Tende a se isolar mais. Então, a pandemia, ela favoreceu ainda mais esse processo de as pessoas ficarem mais em casa. O que eu tenho visto do Senhor é justamente que a oportunidade está nos pequenos grupos, nas relações. Como a gente pode incentivar isso? A mudança de paradigma. Olha, tem um telefone aí. Alguém que está como host aí pode bloquear o Carlos, o telefone. Eu conheço bem a situação no Chile, estive muitas vezes lá, tenho muitos amigos lá. Tem igrejas que dão muito bem, tem a igreja do Marcel, aí o pastor Marcel, que é uma igreja muito dinâmica em pequenos grupos. Tem um movimento maravilhoso na Chile, que aconteceu na década de 70, que perdeu o rumo, que era na igreja JBED, e na metodista pentecostal. Chegou a ser 10% da população do país. Mas, eu não sei, está um barulho aí, rapaz. Tem como fechar esse microfone aí, o host aí? É o Jackson Lombardo. Tá difícil mesmo, viu? É do Jackson, tem que fechar lá do Jackson. Quem está como host aí é só fechar o dele. Então as dinâmicas, quando a gente aprende a questão do multiculturalismo, com as contextualizações de acordo com as realidades culturais, você é brasileiro? Não, eu sou chileno, mas melhor para você. Você adapta para a sua realidade aí, mas o cristianismo é corpo. Então é relacionamento. E estuda as igrejas que estão dando certo aí, tem do Herrera aí em Santiago, tem a do Marcel, pastor Marcel em Santiago, chama Miraflores aí em Santiago. São igrejas de pequenos grupos que estão caminhando muito bem. Uma tem quase 5.000 pessoas, a outra tem 2.000 pessoas. Cresceram, se multiplicaram. E há alternativas para você pesquisar aí quem é que está dando certo. Como dizia o Osni Ferreira, uma certa vez ele falou para mim, se está dando peixe lá, eu vou botar meu anzol também. Quero saber como é que faz, velho. Entendeu? Isso passa, obviamente. Isso passa pelo púlpito também, né? Da gente como pastor. Claro.
Mas aí você tem que ser, no movimento de expansão da igreja, o pastor tem que ser um otimista, cheio de fé, crer nos propósitos de Deus para o crescimento da igreja. Não tem muito pastor que crê nisso, não. Tem pastor que crê na igreja quase como um emprego da pessoa, um curral que ele segura. Você tem que crer. Segundo, você tem que estar disposto a pagar o preço pela expansão da igreja. Qual é o preço que você paga pela expansão da igreja? É ter ovelha que você não pode pastorear. Humanamente falando, você não pode ser o pastor, o que cuida da ovelha, de uma comunidade para cima de 200 pessoas para lá. Porque você não dilui demais, você tem que ter uma equipe que você treina e você tem que trabalhar com a sua própria mentalidade, sua própria mente, para você não se inculcar achando que você deixou de ser pastor. Porque alguém, no momento de dificuldade, está procurando outro pastor. Mas você tem que entender que é o corpo que funciona. E tem que ser pragmático. O pragmatismo é uma palavra negativa e positiva ao mesmo tempo. Significa, se está funcionando, vou para frente. Se não está, tenta coisa nova. Um conhecido meu em São Diego, na Califórnia, disse, nossa igreja precisa evangelizar. Decisão que eles tomaram, entregar 40 mil folhetos durante o ano. Já é uma coisa estranha, bater na porta de alguém nos Estados Unidos. Mas eles foram, puseram lá, no final do ano, quando a Assembleia reuniu para perguntar se tinha dado certo, todo mundo estava feliz porque a meta tinha sido alcançada, 40 mil, mas não tinha tido um convertido, uma visita na igreja. Aí, vamos discutir, o que é que vamos fazer? Decidiram distribuir 80 mil folhetos. Não funciona. Se está dando certo, então você tem que ser uma pessoa de fé e otimista, porque o povo é o que seu obreiro é, o seu pastor é, de Jeremias. Você tem que estar disposto a entender que há ovelhas do seu pastoreio que você não pastoreia diretamente nos momentos de dificuldade, mas isso faz parte da equipe e você tem que ser pragmático. Se estiver funcionando, vai. Se não tiver, tenta coisa nova. Ninguém pode esperar fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Obrigado, pastor. Nada. É isso. Levantou a mão? É você, Adilson? Adilson, cadê você? Está com a mão levantada? Ele estava penteando o cabelo. Ai, meu Deus. Tem problema não, amigo. Se não tem mais pergunta, estou muito feliz. O Elias, o que é que significa o discipulado que a gente vê lá no mundo muçulmano, principalmente que eu vi no Egito, diferente do modelo de discipulado que a gente tem aqui no Ocidente? Essencialmente, o que muda é o contexto, mas o processo de discipulado é o processo de formação de um matété, no grego, que significa treinar alguém para andar nas pisadas de outro. Então, o que muda é o contexto. Aqui no Brasil, e onde eu estou aqui nos Estados Unidos, você não espera que alguém, porque comece a andando nas pisadas do discipulador, porque ninguém anda nas pisadas de Cristo inicialmente. Cristo, para o discípulo, é o discipulador. Porque ele não conhece a Bíblia. A única Bíblia que ele conhece é a Bíblia vista, que é o discipulador. Devagarzinho, a coisa vai mudando, porque o discipulador sábio, ele pega o discípulo e diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizia isso. Mas o chamado de Paulo é que o povo imitasse a Paulo. E paulatinamente, quando eles iam crescendo, eles descobriram que Paulo estava imitando a Cristo. Então, eles gravitavam para Cristo. Porque essa é a grande mágica do discipulado. O povo não conhece a Bíblia, o povo não conhece Cristo. Eles conhecem o Cristo andante, que somos nós. A Bíblia revista e andante, que é você. Então, é a você que eles vão seguir. Você está fazendo o seu discípulo.
Depois você gravita, porque você não quer ter um exército de discípulos seus, quer formar um exército de Cristo. Você tem que os levar a Cristo, senão você vai estar manipulando a eles. Então, o que muda é o contexto. No Egito, aqui você pode ter os seus discípulos sem problema. No Egito, o indivíduo que se torna um cristão, ele sabe que há uma grande possibilidade dele, se não ser morto, pelo menos perder direito à herança. No mundo árabe inteiro, perder direito aos relacionamentos, nunca mais poder casar, se ele for solteiro, porque ele tem um cartãozinho que ele nasce com o cartãozinho, já diz a religião, e se você foi rezado o credo de aderência ao Islã, não há Deus além de Deus e Mohammed é o seu profeta, e posto sobre você sussurrou aos ouvidos do seu filho, a certidão, a carteira de identidade dele já sai como muçulmano. Ele nunca pode virar cristão legalmente, mas o cristão pode virar muçulmano. Essas são as desigualdades lá. Então, significa que quando você converter-se, você está condenando a você mesmo a ser solteiro. Porque você não pode casar. Se você casar, você tem que apresentar. Quiser casar, tem que apresentar a sua carteira de identidade. E ela disse, é muçulmano, quem tem que fazer seu casamento é um imã. Se o seu noivo ou sua noiva não for na carteirinha dele disser cristão, vai ter que fazer o reza da conversão. E aí recebe uma nova carteirinha e nunca mais pode deixar de ser muçulmano, legalmente. Você casar num outro país e nascer um seu filho e você vai registrar no consulado, você não pode registrar, ele fica apátrida, porque você transgrediu a lei. Então, o que muda é o contexto. As lutas são muito maiores. O cara lá não é batizado nas águas. A pergunta do batismo não é se você está pronto a morrer com Cristo nas águas do batismo, mas é se você está pronto a morrer por Cristo. Porque a possibilidade é grande. Mas o objetivo é o mesmo. É você ter alguém que anda nas suas pegadas como você anda na pegada de Cristo. Certo aí, Paulo Emílio? Muito bem. O Paulo está aí ainda ou não? Sim, ele continua. Oi? Fala, Paulo. Voltei. Elias, Valeu. o Cícero está pedindo a palavra aí, Cícero? Levantou a mão? Isso mesmo ou não? Isso, Paulo. Bom dia. Vamos lá, Cícero. Bom dia, Elias. Bom dia. Olha, até uma pergunta pode ser um pouco ingênua. É só mais assim, que conselho você dá, ou então que palavra você pode me dar particularmente aí, mesmo estando tão distante aí no virtual, para estar iniciando esse modelo de igreja, discipulado de pequeno grupo, né? Porque muitas das vezes, por ser jovem, novo, por mais que já tenha uma caminhada, mas quando esse ânimo de começar esse movimento de discipulado, de reunir pessoas e falar do evangelho, ensinar o evangelho, conversar sobre o evangelho, fazer essa igreja do movimento relacional, muitas das vezes a gente tem que lidar com a credibilidade. Tá me escutando direito? Estou, claro. E aí o que você pode falar para mim, para tantos outros aí que tem esse mesma vantagem, mas que muitas das vezes se não se permite ou se nega por falta da credibilidade das pessoas, de como conquistar essa confiança. Se o indivíduo não tem credibilidade, é melhor ficar calado. Mas se ele tiver dado um bom testemunho, tiver amigos que gostam da pessoa, que 56% das pessoas no mundo se convertem, não é na igreja, é conversando com amigos. Então, você chama alguns amigos, 3, 4, começa um grupo. A gente que vê em você a Bíblia viva.
Porque a gente tem que entender que esse é o nosso objetivo. A boca, os braços, os pés, a mão, os olhos de Jesus somos nós. E porque o povo não conhece Bíblia, então não podemos nos relacionar com ele no nível da Bíblia. A gente tem que relacionar no nível da Bíblia andante, que somos nós. Você dá um bom testemunho. Se você é um bom amigo das pessoas quando elas precisam de ajuda, convida para estudar a Bíblia. Elas vão vir, nem que seja por causa da amizade com você. De cada 10 que você convidar, 3 vão vir, 4. É só o que você precisa. O grupo começou. Agora, vai aí, tem muitas igrejas dando certo com pequenos grupos. Aprenda com os acertos e os erros dos outros. Vai, eu não sei onde você mora, vai lá na igreja do Paulo Mazzoni, na igreja do Abe Uber, nos modelos de pequenos grupos, na 8ª igreja em Belo Horizonte, presbiteriana, onde você estiver, vai, encontra uma igreja que está fazendo e vai lá ver o que eles estão fazendo. Não precisa copiar o que a pessoa está fazendo, mas você pode pegar a ideia, frequenta um pequeno grupo lá, vê como funciona e adapta a sua realidade. Se você criar o seu próprio sistema, como é que você vai começar, como é que você vai multiplicar, certo? Mesmo que seja diferente dos outros, tem público, porque é baseado em relacionamento, não é baseado em um modelo. Modelo não aplica em todo canto. A ideia aplica em todo canto, o modelo não. O modelo que aplica em todo canto é você. Você é o modelo. Então, veja quem são os amigos que você mais gosta e quem mais gosta de você, que mais acredita no que você diz e chama, meu amigo. E assim vai. E não fica discutindo teologia. Ninguém conhece teologia coisa nenhuma, nem você. O que a gente precisa fazer, fala de Cristo. Que eles já estão vendo, eles só vieram porque eles viram isso na sua vida. Meu primeiro pequeno grupo foi, eu peguei aquele livrinho da CEPAL, Conhecendo Jesus, 9 lições, que é usado na escola dominical, era usado na escola dominical em Araraquara, nossa igreja, para crianças até do 3º ano primário. E eu fiquei 2 anos jogando basquete com um grupo de pessoas, elite da cidade, no Clube Araraquarense. Nunca convidei para vir na igreja, mas tentei ser a igreja para eles, tentei ser a Bíblia para eles. Depois de 2 anos, convidei. Falando de Zé Cutrale, dono da Cutrale, o Gatti, dono de uma construtora grande lá, o diretor-geral da FMC, a turma convidei para estudar a Bíblia, pensando que ninguém via. 7 vieram. Agora, quando o cara estava com um filho, antes disso, nesses 2 anos, um filho dele cometeu suicídio, eu fui lá. Eu tentei ser a Bíblia para ele, orar com ele, chorei com ele, legitimamente. Tudo isso vai calando no coração das pessoas. Quando você convida amigo, você descobre que o amigo já estava doido que você convidasse. E aí inicia uma jornada maravilhosa. Manda ver, meu, eu quero incentivar você. Daqui a pouco você vai ter uma rede de pequenos grupos. Começa com o seu e os seus se multiplicam, que é uma benção. Obrigado, Elias, pelas palavras e pelo conselho. Obrigadão, cara. Tá bom. Valeu, valeu. Gente, a gente vai terminar e a Karine vai fazer uma oração. Mais um problema de internet que caiu, terrível. Mas agradecemos muito a sua participação conosco. Muito obrigado mesmo. Foi uma inspiração. Sempre que eu te ouço, fico inspirado, fico animado. Isso é bênção. Valeu. Bom demais. Muito bom. Uma alegria, meu amigo. Muito obrigado. E aí a Karine vai fazer uma oração. Vamos orar. Karine. Obrigada, pastor. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai amado, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão grande que o Senhor nos deu de estar com o pastor Elias, Senhor. Nós sabemos o quanto o Senhor tem usado a vida desse homem, Senhor, no mundo inteiro, Pai. E por isso, Deus, nós nos sentimos tão gratos, ó Pai. Queremos, Deus, pedir que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida dele, sobre sua saúde, sobre suas finanças, sobre todas as áreas, ó Pai, e que ele possa continuar, Deus, nesse ritmo, Senhor, alucinante, que nós sabemos que é o que ele tem, ó Pai amado,
sendo essa inspiração, Deus, para tantas pessoas, para tantos pastores nesse mundo, Pai. Glorificamos o teu nome, Pai, e te agradecemos, Pai. Sim, ó Pai, que mais e mais as palavras que vêm do teu coração, Senhor, possa ser transmitida para nós, Senhor Deus, pela vida do pastor Elias. Glórias e louvores nós te damos hoje e sempre, Senhor Deus, por essa vida tão preciosa. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Uma alegria, pastor Elias. Amém. Uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar com o Senhor. Obrigado. E obrigado a todos, amigos, pela paciência, viu? Um abraço. Glória a Deus. Obrigado, Tchau, Elias. tchau. Gente, Valeu, Paulo. Um abraço. valeu, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Grande beijo. Deus abençoe. Valeu. Obrigado, Semana que Elias. vem Deus abençoe. a gente Obrigado, continua pastor Elias. aí. Tá Obrigado, bom? pastor Paulo Bom dia Emílio. para todos. Deus abençoe. Valeu, um Semana grande abençoada abraço. a todos. De abraço, Paulo Hermínio. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Vocês pastor. também. Você também.